Suponha que esteja perto de uma TV ligada e acaba por ouvir isso aqui. E a polêmica da vez é a afirmação da subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, de que não há evidências científicas do uso de máscaras para prevenir contra o coronavírus. Ela apresentou esse argumento ao Supremo Tribunal Federal ao negar 2 pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Para afirmar que Bolsonaro não cometeu o crime, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, argumentou em parecer ao Supremo que não é possível realizar testes rigorosos que comprovem a medida exata da eficácia da máscara de proteção como meio de prevenir a propagação do novo coronavírus. Não é verdade que inexiste alguma forma de testar a eficácia de uma máscara contra o novo coronavírus. Isso é tão falso que, desde pelo menos o medo no passado, a partir da literatura científica mais recente naquele momento, a OMS passou a recomendar que toda a população usasse máscaras. O que não falta são estudos que reafirmam a eficácia da máscara na proteção contra a Covid-19, o que fez com que a Organização Mundial da Saúde passasse a recomendar o uso por toda a população no início de junho. Quem não usa, não apenas se coloca em risco, como aumenta o risco para os outros. Mas gostaria de aproveitar essa história para focar na noção de verdade. O que é verdade? Como é possível dizer que a argumentação da subprocuradora carece de verdade? Meu nome é Frank Willis e este é mais um episódio do Esclarecimento. Vamos começar tratando do seguinte problema. Qual é o portador da verdade? Outras formas de perguntar a mesma coisa seriam onde está a verdade ou cadê a verdade? No fim, quando perguntamos sobre o portador da verdade, o que se quer saber é o seguinte: o que possui ou apresenta essa propriedade que chamamos de verdade? Assim, só ter conhecimento do problema em si pode não ser o suficiente para entendê-lo com mais clareza, mas isso pode ser resolvido ao sabermos quais as respostas dadas ao referido problema. Uma resposta ao problema está numa pessoa ou coisa ser o portador da verdade. Por exemplo, quando alguém diz que o seu amigo é verdadeiro ou que uma pérola é verdadeira, sendo os portadores da verdade o amigo e a pérola. Mas não é difícil imaginar que o seu amigo possa ter contado algumas mentiras na vida, assim como existe a possibilidade da pérola não ser autêntica, né? Portanto, podemos tirar 2 lições daqui. A primeira lição é sobre a resposta, pois seria mais adequado dizer que não é a pessoa ou a coisa que são verdadeiras, mas sim o que a pessoa diz e o que se diz de verdadeiro sobre uma coisa, dado sua autenticidade. Considerando o exemplo dado anteriormente, o amigo é verdadeiro por dizer muitas coisas verdadeiras. O mesmo para a pérola. Se diz que ela é verdadeira por ser autêntica, original, onde o que se diz sobre ela é verdadeiro. A segunda lição é sobre o próprio portador da verdade, pois o que se presume é que ele não varie, ou seja, o que é verdadeiro permanece verdadeiro e o que é falso permanece falso. Por essa razão que as pessoas e as coisas não são os portadores da verdade. Eles não atendem ao que será aqui chamado de princípio da invariância. Uma outra resposta ao problema está na frase declarativa ser o portador da verdade. Esta resposta avança em direção ao que se percebe lá na resposta anterior. A verdade está naquilo que dizemos sobre as coisas ou as pessoas. Ora, quando digo algo como a Terra é redonda ou vacine-se contra a Covid, estou falando ou escrevendo sobre as pessoas ou as coisas por meio das frases. O tipo de frase advogada por essa resposta é a declarativa, ou seja, aquela usada para expressar fatos. Logo, a frase "o Sol é uma estrela" é verdadeira por essa declaração corresponder ao que se encontra na realidade.
Mas a frase declarativa também padece perante o princípio da invariância. Quando alguém diz está chovendo, a verdade dessa frase pode variar a depender do contexto em que ela é dita. Quem sabe para você, ouvinte, realmente esteja chovendo agora, mas para mim não é o caso. O mesmo fenômeno ocorre quando se diz algo como faz sol lá fora, farei hoje uma prova ou hoje é feriado. No fim, as frases declarativas acabam não sendo um bom candidato a portador de verdade devido a algumas delas só serem verdadeiras a depender do contexto, não atendendo ao princípio da invariância. Uma última resposta ao problema está na proposição ser o portador da verdade. Ora, como havia dito no episódio sobre a crença, a proposição é o pensamento, literalmente expresso por uma frase declarativa e que é passível de valor de verdade. Logo, ainda que se diga a frase Neil Armstrong pisou na Lua, ou a frase Neil Armstrong stepped on the moon, se está dizendo a mesma coisa. Um astronauta estadunidense de nome Neil Armstrong pisou a superfície de nosso satélite natural. Perceba que as frases declarativas são diferentes em razão do idioma. Uma está em português e outra em inglês. Mas a proposição expressa é a mesma. Além disso, essa proposição é verdadeira, por isso ser um fato. It's one small step for man, one giant leap for mankind. A proposição também parece passar pelo princípio da invariância, pois é e permanece verdadeiro caso a realidade corresponda ao pensamento que está expressando, sendo o mesmo para os casos falsos. Portanto, dentre todas as respostas analisadas, este parece ser um bom candidato a portador da verdade. O que é a verdade? Responder esse problema filosófico vai requerer um maior aprofundamento no assunto. E, assim, 3 são as teorias que buscam responder esse problema: a pragmática, a coerentista e a correspondencial. Existem mais respostas, mas só essas 3 teorias da verdade já são mais do que suficiente para uma noção introdutória. De verdade. Um outro detalhe está em assumir algo como o portador da verdade, pois sem isso a apresentação das teorias da verdade já começa escangalhada, entende? E, bom, dentre as alternativas anteriormente analisadas, faz mais sentido considerar a proposição como portador da verdade. Portanto, a apresentação das teorias será feita mostrando como cada uma determina que uma proposição é verdadeira. Certo? Simbora então. A teoria pragmática da verdade defende que uma proposição é verdadeira se houver uma utilidade cognitiva ao sustentá-la. Um exemplo seria a proposição não tem água na geladeira. Ela é verdadeira devido à sua utilidade. É só ir na geladeira caso eu esteja com sede, pois terei sucesso ao saciar minha sede indo na geladeira beber essa água. É por isso que os pragmatistas sustentam essa concepção de verdade. Só seria possível atingir o atual grau de sucesso das verdades das nossas proposições frente às nossas interações com a realidade se for útil tomá-las como verdadeiras. Ao menos 2 objeções podem ser apresentadas perante a teoria pragmática. A primeira objeção pontua que essa teoria é frequentemente contraintuitiva, ou seja, pode ser útil para uma pessoa tomar ou manter como verdadeira uma proposição falsa. Por exemplo, pode ser útil para uma pessoa ser verdadeira a proposição a Terra é plana, devido a isso corresponder com as suas crenças bíblicas. O primeiro livro sobre o assunto é do século XIX, de um inventor e escritor inglês que incorporou interpretações literais da Bíblia na sua argumentação. O gelo forma um paredão para que a água dos oceanos não escape. Já o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho e ficam numa redoma invisível, logo acima da Terra. Claro,
essa proposição é flagrantemente falsa, mas crer que ela é verdadeira é tomar como útil algo que não é validado pela realidade. Você pode se perder no mar, por exemplo. Você está convencido de que a Terra é redonda? O bloco dos desconfiados está crescendo cada vez mais e um casal italiano decidiu colocar um ponto final nesse grande mistério da humanidade controlado pela NASA. O casal de terraplanistas decidiu se lançar no mar em um barco para uma missão simples, chegar até a borda da Terra e provar que o planeta não é uma esfera, não é uma bola, mas sim um disco, um LPzão, né? Eles saíram da ilha de Lampedusa, que fica entre a Sicília e o norte da África, para revolucionar o mundo. O problema é que eles não conseguiram nem sair do mar Mediterrâneo, ficaram perdidos à deriva no meio do caminho. Foram encontrados por um funcionário do Ministério da Saúde da Itália, Salvatore Zichichi. O detalhe é que, para salvar o casal, o Salvatore emprestou uma bússola, né? Um equipamento que aponta para o Polo Norte. Polo Norte que, para os terraplanistas, não existe. De volta à Itália, eles ainda vão ter que cumprir quarentena por causa do coronavírus. Você pode até mesmo morrer sem crer nessa proposição. E um homem de 64 anos construiu um foguete movido a vapor no quintal da própria casa. Ele queria provar que a Terra é plana. E segundo ele, o nosso planeta tem a forma de um disco voador. Esse foguete foi lançado no sábado e poucos segundos depois, o sistema de segurança falhou, o objeto explodiu. E o final dessa história é triste, o inventor acabou morrendo. Uma outra objeção à teoria pragmática está nela abrir espaço para o relativismo. Tome, por exemplo, a proposição Deus existe. Para uma determinada pessoa, é útil a referida proposição ser verdadeira, enquanto que isso não é o caso para uma outra pessoa. Isso também vale para grupos ou sociedades inteiras. É ou não é verdade que Deus existe? A teoria pragmática não oferece uma maneira de distinguir qual decisão é a correta, pois a utilidade da verdade de uma proposição pode variar de pessoa para pessoa ou até mesmo de cultura para cultura. Seguindo adiante, a teoria coerentista da verdade defende que uma proposição é verdadeira se é coerente com um certo conjunto de proposições. Melhor dizendo, a verdade de uma proposição vem de uma interligação ou relação adequada, consistente ou sistemática com outras proposições também verdadeiras. Um exemplo seria a proposição proteja-me contra a Covid. Essa proposição é verdadeira se todo um conjunto de proposições também é verdadeiro. Uso máscara de maneira adequada, evito tocar os olhos, nariz e boca, faço distanciamento social, higienizo as mãos com sabão ou álcool em gel, estou em dia com a vacinação, etc. A teoria coerentista também não está livre de objeções. Uma delas se refere à verdade de uma proposição ser coerente apenas com o sistema de proposições de uma certa pessoa. Ora, as pessoas podem ter sistemas de proposições diferentes. Isso pode levar as pessoas a terem diferentes proposições como verdadeiras, pois elas são, à sua maneira, coerentes com o seu sistema de proposições. Nossa, isso parece bem confuso, né? Mas nada que um bom exemplo não possa ajudar a entender tudo isso. Imagine, por exemplo, a proposição a vacina é a única cura eficaz contra a Covid. Ela é verdadeira para uma pessoa, dado ser coerente com o seu sistema de proposições, mas pode ser falsa para outra pessoa por ser incoerente com o seu sistema de proposições. Qual das duas pessoas está com a verdade? Putz, aí complica o negócio. Essa situação, aliás, nos leva a outra objeção contra a teoria coerentista, a relativização da verdade. Tipo, se duas ou mais pessoas podem considerar ou não verdadeira a proposição a Terra é plana, em razão da sua coerência com o sistema de proposições de cada um, não é possível sentar o martelo sobre a verdade ou não da proposição. Por último, a teoria correspondencial da verdade defende que uma proposição é verdadeira se ela corresponde com a realidade. Em outras palavras, se o pensamento expresso na proposição retrata com exatidão a realidade como ela é, então a proposição é verdadeira. Caso contrário, a proposição é falsa. Quer ouvir um exemplo?
E a polêmica da vez é a afirmação da subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, de que não há evidências científicas do uso de máscaras para prevenir contra o coronavírus. Ela apresentou esse argumento ao Supremo Tribunal Federal ao negar 2 pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Para afirmar que Bolsonaro não cometeu o crime, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, argumentou em parecer ao Supremo que não é possível realizar testes rigorosos que comprovem a medida exata da eficácia da máscara de proteção como meio de prevenir a propagação do novo coronavírus. Não é possível determinar a eficácia das máscaras contra a Covid? Mano, pelo amor de Deus, mas é claro que isso não é verdade. O que não falta são estudos que reafirmam a eficácia da máscara na proteção contra a Covid-19, o que fez com que a Organização Mundial da Saúde passasse a recomendar o uso por toda a população no início de junho. Quem não usa, não apenas se coloca em risco, como aumenta o risco para os outros. Ainda que haja vários níveis de proteção a depender da máscara, é verdadeiro que elas são eficazes contra a Covid-19. A teoria correspondencial tem um forte apelo intuitivo e, muito provavelmente, é a única que consta no dicionário quando você vai lá procurar pela palavra verdade. Ter ciência disso é importante, pois é relativamente comum você às vezes se deparar com alguém que se defende ou justifica certas coisas dizendo algo como "essa é a minha verdade". Mas, assim, essa teoria tem suas objeções. Uma delas se refere a proposições sobre fatos possíveis ou futuros. Tome, por exemplo, a proposição "você ficará muito famoso se visitar Marte". Essa é com certeza uma proposição verdadeira, mas não parece corresponder à realidade, pois até o momento nenhum ser humano pisou em Marte e voltou para contar a história. Nesse sentido, a teoria parece se adequar bem apenas a proposições onde a correspondência é uma descrição direta da realidade. Algumas conclusões podem ser tiradas de tudo que foi aqui tratado e também podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Presta atenção que isso é valioso, hein? E outra coisa. A partir daqui e dos próximos episódios, irei trabalhar a verdade a partir da teoria correspondencial da verdade. Beleza? Comecemos a partir do seguinte: a verdade não está nas pessoas. Ponto. As pessoas podem dizer coisas verdadeiras, mas isso não significa que a verdade esteja com elas. Pode até parecer que estou repetindo rapidamente o que falei sobre isso na parte dos portadores da verdade, mas não estou. O salto a ser feito aqui é o seguinte: se a verdade não está nas pessoas, então isso quer dizer que as pessoas não têm a sua própria verdade. Perceba que a verdade não está nas pessoas, pois as pessoas não são um portador da verdade. Não é assim que a banda toca, pois o buraco é mais embaixo. Frente às pessoas ou justificações desse tipo, favor questionar mais ou simplesmente recusar o que foi dito. Um outro ponto está na relação entre a verdade e a crença. A relação entre ambas está na forma como cada uma se articula com a proposição. Enquanto que na crença ela é usada para expressar a representação da mente de uma pessoa sobre a realidade, na verdade, no conceito de verdade, a proposição tem a verdade como uma de suas propriedades se ela corresponde com a realidade. O negócio aqui é a crença como candidato a portador de verdade, pois se tu parar para prestar atenção, de certa forma, a crença geralmente nos atende bem nessa coisa de representar a realidade em nossa mente. Porém, como havia dito no episódio anterior, a crença é muito mais como achamos que é a realidade. Às vezes o que cremos é verdadeiro, mas às vezes não.
Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Este é o segundo episódio da primeira temporada do podcast, onde iremos tratar da epistemologia. Então espere nos próximos episódios outros tópicos ou conceitos-chave sobre essa disciplina filosófica que estuda o conhecimento. Como é de se esperar, né? Esse episódio está fundamentado em algumas referências. São bem mais referências em comparação com o episódio anterior, então vou destacar 3 delas. Temos o capítulo 4 do A Teoria do Conhecimento, uma introdução temática do Moser, Buder e Trott, acho que é assim que se fala, e é o mesmo usado no primeiro episódio. Temos também o texto Teoria da Verdade, do Cláudio Costa, e que se encontra no site Crítica na Rede. Por último, temos o livro Filosofia das Lógicas, da Susan Haack. No caso, eu usei 2 capítulos dele. Não se preocupe porque as principais referências estão na descrição do episódio e todas elas estarão no post de publicação do episódio. Além disso, gostaria de agradecer a 2 mecenas desse podcast, Laira Maressa e Felipe Weise. Muito obrigado mesmo pelo apoio financeiro de vocês, de verdade. E se você quiser apoiar financeiramente esse podcast, é só fazer uma doação de qualquer valor ou assinatura mensal de R$5. Isso mesmo que você ouviu. Apenas singelos R$5. Só R$5. A doação é somente via Pix, mas tu pode fazer assinatura pelo PicPay, Apoie-se e também pelo Pix. Tá interessado? Você encontra todas as informações sobre isso acessando o link esclarecimento.podcast.wordpress.com/financie. Ah, por favor, não deixe de nos acompanhar. Você pode fazer isso seguindo o podcast no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast, que pode ser o Spotify, o Google Podcasts, Anchor, Deezer, Amazon Music, Stitcher ou Cashbox. Você encontra o Esclarecimento Podcast em todos eles. Ou nos seguindo nas redes sociais. No Facebook e Instagram é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo. E no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também. Por fim, esse episódio usou áudios dos canais do YouTube da Band Jornalismo, Jornalismo TV Cultura, Gazeta do Povo, My News e Record News. Isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.